Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Irineu. Nesse vídeo, pessoal, eu trago para vocês alguns exercícios sobre prismas e pirâmides, ok? Vamos dar uma conferida aí. O primeiro exercício diz o seguinte: os sólidos de Platão são conhecidos como os únicos poliedros regulares, ou seja, todas as faces são iguais. Dos poliedros a seguir, são considerados sólidos de Platão, exceto. Então, nessa questão aí, a gente deve identificar qual desses sólidos não é um sólido de Platão, ou seja, ele não tem todas as faces iguais. Então, vamos começar aqui pelo item A. O cubo, ele tem quatro faces iguais, que são quadrados, né? Quatro faces quadradas. Então, o quadrado tem todas as faces iguais, logo nós temos aí que o cubo é um sólido de Platão. O dodecaedro, ele vai ter 12 faces pentagonais, ok, pessoal? 12 faces pentagonais e são pentágonos regulares, ok? Nesse caso, todos os pentágonos possuem medidas iguais, então nós temos que o dodecaedro também é um sólido de Platão. O tetraedro, ele é uma pirâmide que tem quatro faces triangulares, no caso aí do tetraedro regular, quatro faces triangulares regulares, ok? Então, quatro faces triangulares regulares. Então, também é um sólido de Platão, porque as faces são triângulos equiláteros. O icosaedro, ele vai possuir 20 faces triangulares, ok, pessoal? 20 faces triangulares, e são todos triângulos equiláteros, ou seja, 20 faces triangulares regulares, ok? Perfeito? Então, sobra para nós aqui o paralelepípedo. O paralelepípedo, pessoal, ele é o sólido que tem as faces opostas quadrangulares, mas não necessariamente quadradas, ok? Então, você tem aqui um paralelepípedo genérico, onde as faces opostas são paralelas e tem o formato de paralelepípedo, de paralelogramo, melhor dizendo. E não necessariamente elas vão ser regulares. Quando o paralelepípedo for regular, ele vai ser um cubo. Então, o cubo, ele é o paralelepípedo regular. Tranquilo, pessoal? Então, dessas 5 opções aí, nós temos que o paralelepípedo, ele não é um sólido de Platão. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão 2 diz o seguinte: analise o sólido geométrico a seguir. Então, nós temos aí esse prisma, que é um prisma de base pentagonal, ok? E é reto, né? Uma vez que forma aqui um ângulo de 90 graus com a base. E nós temos aqui 3 afirmações. Vamos ver cada uma delas. A afirmação de número 1 diz que esse sólido geométrico possui o total de 10 arestas. Então, vamos verificar aqui. A base, como é um pentágono, ela já possui 5 arestas. A base superior também tem 5 arestas, ou seja, aqui já temos 10 arestas. E nós temos aqui, pessoal, na vertical, 5 arestas, totalizando, então, 15 arestas nesse sólido. Então, essa afirmação aqui de que esse sólido geométrico possui o total de 10 arestas, ela é falsa. Por quê? Porque esse sólido possui 15 arestas. Vamos agora para a segunda afirmação. A segunda afirmação, ela diz o seguinte: esse sólido geométrico é composto por 5 retângulos e 2 pentágonos. Vamos analisar aqui. A base é um pentágono e aqui em cima também é um pentágono. Então, nós temos 2 pentágonos, realmente. E ele diz que possui 5 retângulos como faces. E isso é um fato, pessoal. Observe, eu tenho aqui essa face retangular, outra face retangular e mais 3 faces retangulares, totalizando 5 faces retangulares. Então, esse sólido geométrico é composto por 5 retângulos e 2 pentágonos. Essa afirmação é verdadeira. A afirmação de número 3 diz que esse sólido geométrico é um poliedro. E realmente é um poliedro. Um poliedro, pessoal, é um sólido que é composto por várias faces
de polígonos. No caso aqui, como nós já vimos, são 5 retângulos e 2 pentágonos. Essa afirmação realmente é verdadeira. Então, das 3 afirmações, nós temos que a única falsa é a afirmação de número 1. Observando aqui as opções, é exatamente o item A. Somente a 1 é falsa. Então, está aqui o item A. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão número 3, uma questão caída no Enem de 2017, diz o seguinte: uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura de número 1. Okay? Então, aqui nós temos a figura 1 com a cabana. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. Então, nós temos aqui a estrutura da figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Muito bem. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é... Então, pessoal, observe essa figura aqui. Se nós observarmos essa figura aqui, vamos colocá-la numa posição mais comum, né, que nós conhecemos. Aí você vai observar que essa figura, ela trata-se de um prisma de base triangular. Ok, pessoal? Então, pegando essa figura aqui e colocando ela em pé, digamos assim, nós vamos obter esse prisma, que é um prisma de base triangular. Tranquilo? Então, vamos lá. As opções. A forma dessa superfície. Ela é um tetraedro? Não, né? É uma pirâmide retangular? Também não. É um tronco de pirâmide retangular? Com certeza não. É um prisma quadrangular reto? Não, né? Que a base não é um quadrilátero, é um triângulo. Então, é um prisma triangular reto? Com certeza, né? Nós temos aqui a base triangular e aqui as faces laterais são paralelogramos. Então, esse prisma, pessoal, é um prisma triangular reto. E ele é reto por quê? Porque as faces laterais formam um ângulo de 90 graus com a base. Perfeito, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Essa informação aqui é importante, mesmo volume. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem um formato de cubo é igual a... Então, vamos lá. Nós temos que o volume do paralelepípedo deve ser igual ao volume do cubo. Então, a barra de chocolate, que tem um formato de paralelepípedo, ela vai ter aqui as seguintes dimensões. Ela tem 3 centímetros de largura, tem 4 centímetros de 18 centímetros de comprimento, melhor dizendo, e 4 centímetros de espessura, ok? O volume desse paralelepípedo, vou chamar aqui de VP, vai ser o produto dessas dimensões. Então, 3 vezes 18 vezes 4. Então, nós temos aqui 3 vezes 4, 12. 12 vezes 18 dá 216 centímetros cúbicos. Esse é o volume da barra que tem o formato de um paralelepípedo. Só que a questão nos garantiu que a barra que tem o formato de cubo, ela tem o mesmo volume. E ele quer saber exatamente qual ou quais são as dimensões desse cubo. Ora, o volume do cubo é dado pelo produto das suas dimensões, então A vezes A, que é A ao cubo, e nós sabemos que é o mesmo volume do paralelepípedo que nós já encontramos, que é 216. Então, A ao cubo é igual a 216. Portanto, o A vai ser a raiz cúbica de 216, que é exatamente 6. Então, nós temos que as dimensões do cubo são de 6 centímetros, que é exatamente o que nós encontramos aqui no item B. Tranquilo, pessoal? Então, o volume de um paralelepípedo é o produto das suas dimensões, né? Largura, o comprimento e a altura. Ou, no caso aqui, como ele chamou na questão, largura
comprimento e espessura. E o volume do cubo é o mesmo, né? Largura, comprimento e altura ou espessura, sendo que, no caso do cubo, essas dimensões são todas iguais. Perfeito, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Ela diz o seguinte: qual o volume de uma pirâmide regular hexagonal com 50 centímetros de altura e 20 centímetros de aresta da base? Então, vamos aqui desenhar a nossa pirâmide de base hexagonal, ok? Então, nós temos aqui uma pirâmide de base hexagonal. Para a gente visualizar a questão, para ficar um pouco mais interessante para a gente, ok? Embora estritamente não seja necessário fazer o desenho. Então, aqui nós temos a nossa pirâmide de base hexagonal e é dito na questão que ela tem uma altura de 50 centímetros, vou chamar aqui de H, igual a 50 centímetros, e 20 centímetros da aresta da base. Então, cada aresta da base aqui, como é uma pirâmide regular, essas 5 arestas vão ter o valor igual, no caso aqui, a 20 centímetros. Ok? Ora, como é que a gente calcula o volume da pirâmide? O volume da pirâmide, que eu vou chamar aqui de VP, ele é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, ok? A altura nós já temos, que é 50 centímetros. Nós precisamos calcular a área da base. E a área da base vai ser a área do hexágono regular. Ora, pessoal, a área do hexágono regular, que eu vou chamar aqui de AH, ela é equivalente a 6 vezes a área do triângulo equilátero, ok? Então, a área do hexágono regular, o hexágono ele pode ser decomposto, pessoal, em 6 triângulos do tipo equilátero, que vão ter a mesma aresta do hexágono. Então, nós temos aqui no hexágono regular, ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros que vão ter a aresta igual à aresta do hexágono. Então, nós podemos dizer que a área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. E como é que a gente calcula a área do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero, pessoal, vai ser A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde A é o lado do triângulo equilátero, ou no caso aqui a gente chama de aresta, ok? Então, substituindo aqui o A por 20, nós temos que a área do hexágono vai ser 6 vezes 20 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, aqui nós vamos ter 6 vezes 20 ao quadrado é 400. Então, 400 raiz de 3 sobre 4. Finalmente, a área do hexágono vai ser 400 por 4 dá 100. Então, 6 vezes 100, raiz de 3, ou seja, 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área do hexágono, que é exatamente a área da base. Então, o volume dessa pirâmide vai ser 1/3 da área da base, que é 600, raiz de 3, vezes a altura, que é 50. Então, nós temos aqui 600 dividido por 3 dá 200. Então, 200 raiz de 3 vezes 50. 5 vezes 2 dá 10. No caso aqui, nós vamos ter 10.000 raiz de 3 centímetros cúbicos, que é exatamente o que nós encontramos aqui no item A. Tranquilo, pessoal? Então, não esqueça, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. E a área da base vai depender de qual seja o polígono da base. No caso aqui do nosso problema, a base é um hexágono regular. Evidentemente, se a base for uma outra figura, a área da base vai ter uma outra forma de calcular. Tranquilo? Então, a gente chega aqui ao final desse vídeo, onde a gente resolveu algumas questões sobre prismas e pirâmides. Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários para a gente solucionar. Então, um grande abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.